capital do Império Antara estava em chamas. Feras gigantescas rugiam pela cidade, com suas mandíbulas enormes abertas, pisoteando qualquer um que estivesse em seu caminho. Não eram apenas monstros isolados. Eles estavam por toda parte, devastando o Império com uma força imparável. No campo de batalha, soldados com armaduras enfrentavam as criaturas. Um comandante a cavalo gritou com determinação. 2 milhões de seus melhores soldados já haviam caído. Mas, olhando para as bandeiras tremulando no ar enfumaçado, ele declarou com convicção que isso não seria o fim. O Rei Demônio seria derrubado pelas mãos de verdadeiros heróis. Lá embaixo, nas profundezas do salão abissal do Palácio do Rei Demônio, o teto se erguia alto com cúpulas pintadas. Arclights estava lá, com as sobrancelhas franzidas, gritando que o reinado de terror de seu inimigo estava prestes a ruir. Nas sombras, sentava-se uma figura solitária, sua forma quase invisível. Era o Rei Demônio, com o coração cheio de ódio, observando silenciosamente, com uma mão apoiada na bochecha. Cyrus deu um passo à frente, com a espada brilhando intensamente, gritando que eles acabariam com aquele monstro de uma vez por todas. A morte do Rei Demônio significaria o colapso do Império do Mal. Mas o rei falou calmamente, com a testa franzida. Ele disse: "Não chamem Antar de maligno", disse ele. Ele tinha um propósito. Riefenhort deu um sorriso fraco. Na verdade, tudo o que ele havia feito era ensinar esses supostos monstros a revidar usando táticas humanas. Eles haviam sido escravizados e maltratados por gerações. Ele apenas lhes mostrou como resistir. Inclinando-se, sentado em seu trono, Riefenhort perguntou se eles já haviam derrotado seus 4 reis celestiais. Da multidão, Cyrus respondeu friamente: "Aqueles orques imundos não foram páreo para minha espada." A voz do rei se elevou em choque. Até mesmo o grande guerreiro Orc Tétide caiu? Ele imaginou os rostos dos orcs. Eles podiam parecer ferozes, mas eram leais e protetores. Defensores dos fracos, Tétalon cruzou os braços e sorriu. Para ele, não passavam de trolls que receberam o que mereciam. Riefenhort fechou os olhos, pensando em como eles estavam errados. Os trolls eram profundamente conectados à natureza, guiados por seus ancestrais. Eles eram incompreendidos, não malignos. Flynn Santos deu um passo à frente, com os olhos fechados, e declarou que até mesmo o anão perverso que adorava um deus das trevas havia sido julgado. Riefenhort cobriu o rosto. Essas pessoas eram tão arrogantes. Qualquer um que não adorasse seus 12 deuses ou profetas era automaticamente visto como um demônio. Então, o Mago da Luz Jade levantou a mão, anunciando que o Elfo Negro também havia sido derrotado. O rosto de Riefenhort congelou em descrença. A imagem de Cyrus passou por sua mente. Ele cerrou os dentes, furioso. "Vocês estão pedindo a morte!" ele rosnou. Da retaguarda, um soldado gritou de volta que a Elfa Negra havia se juntado às forças das trevas e que traidores como ela não mereciam misericórdia. Mas Riefenhort sabia a verdade. Ele cobriu o rosto novamente. A pele de Cyrus só havia escurecido porque os humanos destruíram suas florestas, forçando seu povo a viver em terras devastadas. E agora eles ousavam culpá-la por sua aparência. Arclight ergueu sua arma bem alto. "Pelos caídos, nós lutamos!" Os olhos de Riefenhort escureceram, cheios de raiva. Com um sorriso sinistro, Riefenhort olhou para o campo de batalha. "Quem entre vocês", murmurou ele, "defenderá o resto dos caídos?" Um guerreiro loiro deu um passo à frente, sua voz aguda de fúria. Ele gritou que esses monstros nunca teriam se voltado para o mal, se não fosse pelos poderes sombrios do Rei Demônio. Enquanto ele falava, uma névoa roxa começou a se enrolar em torno de Riefenhort. Mas o rei sabia muito bem. Não importava o que ele dissesse. Eles não podiam ouvi-lo, eles não iriam ouvir. À medida que Arclight se aproximava, os pensamentos de Riefenhort tornaram-se amargos. Aos olhos deles, qualquer não-humano que se recusasse a viver em cadeias era instantaneamente rotulado como servo das trevas. E isso por si só era motivo suficiente para o genocídio. Seu cabelo se ergueu preso pela energia mágica crescente. Abrindo os braços, ele gritou: "Se é o Rei Demônio que vocês querem, então eu lhes darei um." Seus inimigos foram lançados ao ar pela força bruta de seu poder.
Com olhos brilhantes e sobrancelhas franzidas, Riefenhart invocou um selo mágico diante de si. As pessoas se recusavam a ver as outras raças como iguais e ele havia visto o custo de sua ignorância em primeira mão. Imagens encheram sua mente. 2 garotas élficas vestidas com uniformes ornamentados de servas, tratadas como brinquedos exóticos para aqueles que tinham a sorte de sobreviver aos outros. Um anão trabalhando arduamente na escuridão de uma mina, usado exclusivamente por sua força. E orques acorrentados e sobrecarregados como fardos animais. Depois, havia os Trolls. Seus corpos reduzidos a ingredientes, colhidos para poções curativas, armazenados em frascos de vidro. Olhando para a cidade devastada, Riefenhart lembrou-se de como ficou profundamente comovido quando descobriu pela primeira vez as raízes de suas diversas culturas. Ele já havia estado entre os orques, aprendido com eles, ouvido suas histórias. 3 seres compartilharam uma esfera amarela radiante com ele. Ela revelou a antiga magia espiritual transmitida tanto pelos elfos quanto pelos Trolls. Fechando os olhos, ele sorriu. Foi através deles que ele ascendeu, tornando-se o primeiro mago do 10º círculo da história. Ele não havia planejado a guerra, ele só queria ajudar. Mas, à medida que suas terras cresciam, ficava mais difícil esconder a verdade. O mundo começou a ver as mudanças. Os humanos revidaram. Ataques se seguiram. Cidades foram incendiadas, terras saqueadas. Aldeias foram destruídas, empurrando seu povo cada vez mais para o exílio. No entanto, ao se defenderem, eles se expandiram. E em pouco tempo, as terras dispersas formaram um único reino unido, o Império de Enter. Bandeiras foram hasteadas por todas as raças: elfos, trolls, goblins, anões. Eles se uniram sob torres que rasgavam o céu. Ele não odiava a humanidade, nunca odiou. Ele apenas acreditava que as outras raças não eram menos merecedoras. Eles não planejavam conquistar, eles simplesmente queriam paz, viver sem correntes. Mas os humanos não podiam aceitar isso. A cena mudou para ruínas, onde monstros mortos jaziam em pilhas quebradas. Tudo o que eles pediram foi paz, mas por causa disso, eles foram massacrados. Um troll, com sangue escorrendo de um ferimento na cabeça, olhou para cima incrédulo. Riefenhart sabia que seu exército não era bonito. Orques, goblins, feras para os padrões humanos. Mas matá-los só porque eram diferentes? Isso era o verdadeiro horror. Ele ergueu a mão bem alto. Se as leis humanas justificam esse tipo de massacre, então vou apagá-las todas e escrever novas. Archlight tossiu sangue e foi jogado para trás, batendo com força. Teslon se virou, com os olhos arregalados, enquanto seu companheiro caía no chão. Riefenhart falou friamente: "Você não tem habilidade, nem com magia, nem com a espada." Ele estreitou os olhos. Archlight tinha potencial, com certeza, mas não o suficiente. Do outro lado do campo, o rei das artes marciais cerrou os punhos com a energia crescendo. Sua força estava no poder bruto. O poder surgiu através do rei marcial, seu corpo envolto em chamas ardentes. Riefenhart observou com atenção. Os outros tinham sido fáceis, mas ele era diferente. O lutador imponente avançou e bateu com um punho no chão. Riefenhart mal conseguiu se esquivar, saltando para trás bem a tempo. Então veio Teslon, atacando. Lá fora, uma enorme explosão iluminou o céu, sacudindo a torre mais alta. Riefenhart ficou em pé no telhado, com os olhos fixos no campo de batalha. A tensão tomou conta de seu maxilar. O rei marcial saltou no ar com os punhos para trás. Riefenhart girou com os dentes cerrados. Com um rugido, os olhos do guerreiro ficaram brancos. "Esta é a nossa vitória!" gritou ele. E seu soco acertou com força a cabeça de Riefenhart, derrubando-o no chão com um uivo. Teslon ergueu os 2 braços, presunçoso. Acabou, como era de se esperar. Riefenhart, com sangue escorrendo pelo rosto, fez uma careta. Sua coluna parecia quebrada. Ele sabia que precisava matá-los, mas naquele estado isso era impossível. Ainda esfregando a cabeça dolorida, ele ouviu o artista marcial gritar novamente: "Sua aprovação começa agora." Riefenhart olhou para cima, respirando pesadamente.
Ele precisava admitir que havia perdido. Teslon estreitou os olhos. O feitiço foi quebrado. Você não tem mais controle sobre nós agora. Mas Riefenhart não relaxou. Ele cerrou os dentes. Não estava pronto para desistir. Não podia. O vento rasgava seus cabelos e sua capa enquanto seus pensamentos fervilhavam. Esses supostos heróis acreditavam que os monstros deveriam viver como escravos obedientes. Isso era justiça? Ele pegou um artefato, uma relíquia poderosa que havia encontrado nas ruínas antigas. O lutador corpulento franziu a testa com as sobrancelhas bem juntas. O que você está fazendo? O rosto de Riefenhart se contorceu de raiva. Estou lançando um feitiço de regressão, ele rugiu. Vou destruir o tempo se for preciso. Deixem que os deuses lidem com isso. Uma tempestade de energia girou ao seu redor quando o feitiço foi ativado. Ele nem tinha certeza se funcionaria, mas agora não havia mais volta. O rei marcial se lançou sobre ele novamente. Segurando o artefato, Riefenhart fez uma promessa. Ele não morreria aqui. O céu se iluminou. O artefato pulsou com luz. O punho de Teslon se fechou e Riefenhart gritou. Um clarão ofuscante rasgou o império. Energias vermelha e amarela colidiram no ar. Uma onda de choque explodiu, seguida por uma luz branca ofuscante. Então, silêncio. Em algum lugar distante, pássaros pousavam calmamente nos galhos das árvores. Fumaça saía de uma casa de madeira. Cortinas brancas esvoaçavam com a brisa. Um jovem abriu os olhos lentamente. Ele estava vivo? Seu corpo parecia forte, excepcionalmente forte. Ele piscou, tentando processar o que havia acontecido. O feitiço realmente funcionara? Ele nem tinha decifrado metade dele. Olhando pela janela, ele sussurrou. Então, o tempo realmente saltou. Mas a paisagem era desconhecida. Este não era um lugar que ele se lembrasse do seu passado. Coçando a orelha, ele se perguntou: quantos anos ele tinha agora? Lá fora, em frente a uma casinha aconchegante escondida em uma cavidade, um machado repousava contra um toco. Ele pisou no chão de madeira, olhando para seu novo corpo, sólido, musculoso. Caramba! Murmurou. Nada mal. Ele ergueu uma sobrancelha. De quem é esse corpo? Riefenhart olhou para suas mãos calejadas, traçando as cicatrizes e a pele endurecida. Os músculos se contraíam a cada movimento. Ele se lembrava de como as elfas costumavam se derreter por ele na juventude. Admiravam seu charme, seu corpo. Ele caminhou até um espelho. Onde estava aquele rosto elegante e bem definido que ele tinha antes? Tocando o queixo, ele suspirou. Não era apenas uma viagem no tempo, era uma troca completa de corpos. Suas sobrancelhas ruivas se franziram enquanto ele estudava seu novo reflexo. Quem quer que fosse esse cara, ele tinha vivido uma vida difícil. Abrindo a boca, Riefenhart começou a se perguntar: e se ele imaginasse esse cara um pouco mais corpulento, com barba? O suor escorria pelo rosto de Riefenhart quando a compreensão o atingiu. Ele era exatamente igual a Teslon.